Boa noite, sejam bem-vindos ao segundo dia do ciclo formativo sobre território urbano e lutas por moradia, que está sendo organizado por nós, do Fórum Popular da Natureza Núcleo Baixada Santista, em parceria com a Associação José Marti. Hoje eu vou estar mediando o encontro junto com a Júlia e com o Léo. Nossos convidados são a Thaís Helena e o Ciro. A Thaís é estudante de serviço social na Unifesp, moradora da favela DIC de Vila Gilda, e também é militante das lutas por moradia digna em Santos. E o Ciro é responsável pelo sítio agroecológico e regenerativo Sierra Maestra, é fungicultor e estudante contínuo de permacultura. Ele também milita pela conexão entre o excluído do campo e o excluído da cidade. Para começarmos, eu passo a palavra a Thaís. Quando sentir a vontade, pode começar. Oi, boa noite a todos e a todas. Já começo me desculpando se algo acontecer com a internet, a minha conexão tem bastante dificuldade, mas vamos aí tentar e qualquer coisa se travar, vocês, por favor, coloquem no chat para eu conseguir dar um jeitinho aqui, tá bom? Meu nome é Thaís Helena, né? Eu moro no DIC da Vila Gilda. Há alguns anos passei por um processo de remoção, minha família passou por um processo de remoção, dentro de um conjunto, de uma construção de conjuntos habitacionais da Coab Santista, em que tirou mais ou menos umas 120 famílias do DIC, quando a gente fala do DIC Mangue, né, das palafitas, para passar para a parte seca do DIC, que foi aterrado, enfim, foi construído esses prédios. Eu falo também como estudante de serviço social, né, sabendo que tudo que eu vou falar aqui são impressões, e também uma pesquisa que acaba de se iniciar nesse processo de formação da graduação, né. E aí, claro, obviamente, eu me pauto tanto nas questões da prática, do cotidiano da minha vida numa periferia e num bairro periférico, tanto com as bases teóricas que o serviço social me proporcionou e que, por isso, que inclusive eu entrei na academia, né, para conseguir torná-la academicamente popular e pegar os subsídios necessários para transformar tanto a minha realidade, mas a realidade dos que vivem junto comigo nesse bairro periférico, e também conseguir aplicar isso na sociedade, né? De forma que não só mude o nosso território, mas de que mude de alguma forma a lógica do capitalismo, né? Enfim, a derrubada do capitalismo, na verdade, brasileiro. Então, a minha contribuição hoje, ela é pautada em identificar a raiz do problema das questões urbanas no Brasil, mas fazendo um recorte muito grande da cidade de Santos, porque o DIC da Vila Gilda fica inserida nessa cidade, mas espero que eu consiga um dia dar conta de responder as questões também das outras cidades da Baixada, porque sabemos que é o nosso capital da cidade de Santos, que contribui com as desigualdades das cidades vizinhas. Reforça isso de alguma maneira, direta ou indiretamente. Então, hoje o recorte vai ser Santos, mas algumas coisas se aplicam no contexto brasileiro, né, no geral, para entender a totalidade, mas também para entender esse espaço geográfico específico. Então, queria começar dizendo que o objetivo é identificar como o racismo se manifesta na política habitacional de Santos, tanto nos processos burocráticos, nos planos, nas diretrizes habitacionais, mas também como isso vai se desdobrar nas comunidades dos morros, dos cortiços e nas palafitas.
em especial, né? Então, eu me apoio muito na Lei de Terras de 18 de setembro de 1850, na Lei Áurea, em 1888, tendo como principal interlocutor o Estado. Me apoio também em alguns aspectos históricos do pós-abolição na cidade de Santos e a presença negra e sua desqualificação no pós-abolição, percorrendo até os dias atuais. Por que de tudo isso, né? Parece um pouco clichê dizer que nas periferias a maioria da população é negra e, visivelmente, eu também sou uma mulher negra, né? Sou racializada nessa sociedade. Mas eu não vou trazer esses elementos considerando que a presença negra é muito mais expressiva nas periferias. Isso seria um jogo de lógica e a gente está um pouco cansado de ouvir isso. Mas é necessário trazer esses elementos porque a gente precisa entender que o racismo estrutural, ele é a gênese do capitalismo brasileiro. O capitalismo brasileiro, ele não sobreviveria e não seria posto no Brasil sem que antes a gente tivesse tido uma escravatura e implantado muito forte um racismo estrutural, vigente até agora. Então, é sobre o racismo estrutural que o capitalismo vai se sustentar. E aí, estamos dizendo isso, de novo, não porque somos a maioria nas favelas, mas porque essa é a história do Brasil, logo, essa vai ser a história também das nossas cidades. Agatha, só um adendo. O Jonathan está perguntando se não vai começar a formação, acho que ele deve estar em outro link. Thaís, desculpa interromper. Se você puder pedir para ele verificar o e-mail dele, a gente reenviou o link. Tá. Posso mandar um áudio, então? Seria mais fácil. Claro. Jonathan. Jonathan, as meninas enviaram um link para você poder participar da formação. Entra de novo no seu e-mail que vai estar lá um novo link. Então, acho que agora foi. Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de trazer para vocês uma concepção da Terra, né? No período colonial, a gente vai ter uma transição da concepção tradicional da Terra para uma concepção que vai se chamar uma concepção moderna da Terra. Dentro dessa concepção, a Emília Viotti, uma historiadora, vai dizer que na concepção tradicional da Terra, era muito mais interessante você obter terras e obter o trabalho escravo e ter a posse de escravos para sustentar um prestígio social. Como que se dava esse prestígio social? Então, a coroa, ela vai te dar o benefício de ter terra, que, na verdade, o domínio vai continuar sobre a mesma, você só vai poder usufruir da terra, mas a terra continuava sendo da coroa. E ela vai dizer que, como que era essa escolha da coroa para dar a terra, para usufruir, para você poder ter o direito de usufruir da terra. Primeiro, você tinha que prestar serviços à coroa, e aí, desses serviços, a coroa ia designar quais eram as qualificações, quais eram os seus atributos, e para entender, mais ou menos, fazendo uma analogia, só nesse momento, era como se você fosse um cidadão de bem. Então, a coroa vai medir quem é esse cidadão de bem ou não, quais foram os serviços que ele prestou à coroa, e vai te dar o direito a usufruir daquela terra. E aí, tem uma regra de que, para você conseguir essa doação, você também
teria que ter dinheiro suficiente para poder investir, para poder plantar, para poder colher, ou seja, para poder também comprar a mão de obra, que naquela época era mão de obra escrava, para poder fazer com que essa terra gerasse, de alguma forma, lucro. E aí esse lucro, ele não é só um lucro, não necessariamente era um lucro nacional, né? Um lucro para o capital, porque até então nem se tinha, né? Um capitalismo. Mas esse lucro também poderia ser para sua própria subsistência. Então, você teria que ter dinheiro para manter aquela terra, nem que fosse para sua própria subsistência. Então, tradicionalmente, a estrutura econômica, ela era organizada pela aliança burguesia, coroa e nobreza, e a política de terras era rural, feudal e mercantil ao mesmo tempo. E as terras eram adquiridas ou por doações, em recompensa de favores e serviços prestados à coroa, continuando sob domínio da mesma. E aí, nesse sistema tradicional, que vai ser chamado de sesmaria, a terra ela era doada como recompensa para aqueles que tivessem condições financeiras de explorá-las, mesmo que fosse para sua própria subsistência, como eu havia dito. Então, não tinha a terra e a aquisição de escravizados somente o intuito de gerar lucro e fins comerciais. Essas dinâmicas da política de terras ocorriam, sobretudo, para gerar um prestígio social, dado através do mérito de qualidades pessoais reconhecidas pela coroa. Quando a gente está falando do sistema escravocrata, a gente está falando que esse sistema, ele se desenvolveu segundo terra, mão de obra e exploração de negros e negros. E essa relação entre a terra, a mão de obra e a exploração da população negra, elas sempre tiveram diretamente relacionadas dentro do Brasil colônia, e ela vai se desdobrando e vai continuar sendo relacionada até os dias atuais. Quando se tem a escravização de africanos e dos seus descendentes, né, para explorá-los, a justificativa vai se dar através da ciência. Então, o que a ciência vai dizer? A ciência vai dizer que estes africanos e esses descendentes não continham humanidade na sua origem étnico-racial e que, portanto, a partir dessa não humanidade, ser escravo e escrava seria uma condição biológica, sendo legítimo o uso da violência para extrair a sua força de trabalho. Então, esse foi o método em que os colonizadores utilizaram para expandir e desfrutar e beneficiar-se das terras com gozo. Então, desse modo, mesmo com as concepções da terra mudando, de uma concepção tradicional, que era essa da sesmaria, da doação, por recompensa de favores, passando por uma concepção moderna e passando por uma série de outras concepções até os dias atuais, o capitalismo brasileiro ele vai se desenvolver, portanto, partindo da justificativa que para obtenção da terra e exploração dessa terra, o escravo e a escrava seria uma condição biológica e logo não seria apto para desenvolver o trabalho assalariado quando se mudasse essa concepção da terra tradicional para a concepção moderna, quando se tivesse a transição do trabalho escravo para o trabalho livre e o estabelecimento do capitalismo. Então, a população negra, por não ter humanidade na sua origem étnico-racial, vai ser a justificativa para que essa não seja apta para o trabalho assalariado. Então, guardem essa informação. Porém, mesmo a presença negra ela sendo indesejada no capitalismo, ela não vai ser totalmente descartada. Por quê? Porque ela vai ser um produto necessário para a construção e desenvolvimento de um país, em que o trabalho livre ele não vai ser composto somente pelo trabalho assalariado, ou seja, pelo emprego. Ele também vai ser o trabalho no Brasil também vai se dar por postos
sem vínculo empregatícios ou com vínculos empregatícios, porém desqualificados. E que, por mais que sejam desqualificados, eles continuam sendo importantes na lógica do capital, por exemplo, o setor de serviços, que no pós-abolição vai manter a lógica servil em que a população negra foi inserida nos trabalhos vexatórios, tanto com vínculos empregatícios, mas também sem vínculos empregatícios, que são a maioria dos setores de serviço, em que a branquitude não vai querer exercer. Então, pós-abolição, seria mais fácil uma maneira de exterminar toda a população negra do Brasil, já que a presença negra era indesejada. Mas ela é funcional para ocupar esse trabalho em que a branquitude não vai querer exercer. E também porque o sistema capitalista, na particularidade brasileira, desejava ter um país hegemonicamente branco e tem um desespero pelo embranquecimento através da política de imigração que vai privilegiar determinados fluxos populacionais em detrimento da população negra, junto com a emergência do trabalho livre em 1888. Então, o Brasil vai visar que as raças consideradas superiores e civilizadas fossem aquelas que compusessem todas as classes sociais. A questão é que o negro ele vai ser inventado como um outro inferior, em contraposição do branco, que vai ser tido como superior. Não há uma relação de superioridade sem inferioridade. Então, para sustentar um país hegemonicamente branco nas duas classes sociais, seria necessário os trabalhos vexatórios em que a população negra fosse inserida no estabelecimento do capitalismo, que, além de funcionais para a economia, eles vão sustentar essa superioridade da branquitude que ocupou os postos de trabalho assalariado, acesso a direitos sociais, como habitação, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, indo mais adiante, quando a coroa faz essa transição da concepção tradicional da terra para a concepção moderna, ela temia que a propriedade, que houvesse uma acumulação de propriedade, e aí a coroa passa a fazer uma série de decretos e regulamentações na política de terras para que se limitasse a quantidade de doações em nome de familiares e de outros, tanto por necessidade de produção, de acumulação, e tanto por necessidade de capital. Mas também para assegurar esse prestígio social que a aquisição da terra lhes propiciava. Então, essas regras, essas novas regulamentações em que a coroa vai delimitar a quantidade de doações, ela não vai ser funcional. Por quê? Porque os proprietários de engenhos e todos os fazendeiros e todo o grupo que compunha a economia comercial da época vão adquirir terras por meio de doações e em nome de familiares e outros, para poder garantir e assegurar o capital e o prestígio social. Então, desculpa, a Lei de Terras em 1850, ela vai ser a tentativa de regularizar a terra, e isso não ocorreu. Ela proibia a posse de terras públicas através de doações e herança, mas qualquer pessoa com capital suficiente poderia comprá-la do domínio público. Então, isso só serviu para deixar em desvantagem os pequenos donos de terras e favorecer e ou proteger o poder dos grandes latifundiários, que inclusive estavam endividados na época. Fazendo com que, agora, o prestígio social, que era que você só conseguia adquirir esse prestígio se você tivesse o reconhecimento da coroa,
Agora, esse prestígio ele vai se tornar quando você tem o dinheiro para comprar do domínio público a terra. Então, mesmo sobre a influência bem mais para frente, pós-abolição, em 1930, com a Revolução, onde você vai ter uma mudança da terra no Brasil, que vai se proibir o uso capião e vai incluir alguns acréscimos nessa lei de terras de 1850, por não ter sido feita a reforma agrária, os efeitos danosos da lei de 1850, dessa lei de terras, vão percorrer até o nosso momento presente. Então, a gente vai ter 70 mil latifúndios e 40 deles são grandes proprietários rurais de terras improdutivas. Então, em 1888, a gente sabia que a abolição ela não representaria uma democracia social e racial. Ponto. Né? Não era esse o intuito. E, em 1888, a reforma agrária nunca foi a vontade do movimento abolicionista. Dentro desse movimento abolicionista, os republicanos eles vão ser predominantes e, em sua maior parte, os latifundiários apoiou a abolição gradual e o fim do tráfico de escravos com escravização interna de forma mais intensa e mais acelerada, para que a escravidão acabasse na medida em que os escravizados morressem. E, por fim, também apoiaram a política de imigração para substituir o trabalho escravo pelo trabalho assalariado e, mais tarde, gerar um embranquecimento no país. Onde Santos entra nisso? As populações urbanas e os litorais entre essas províncias e eram os principais núcleos urbanos exercendo atividades políticas, burocráticas e administrativas. Então, as cidades litorâneas, durante o período colonial, eles foram centros comerciais e sede do poder civil e religioso, mas as suas funções urbanas, elas eram limitadas para que se continuassem sendo prevalecidas as grandes propriedades rurais. Então, as exceções de cidades litorâneas em que as funções não eram limitadas eram aquelas que continham portos marítimos, que é o caso de Santos, e que exportassem açúcar, algodão e tabaco. Já no século XIX, em meados de 1850, onde se estabelece a lei de terras, onde se estabelece o fim do tráfico de escravos com escravização mais interna e mais acelerada, o café vai se tornar mais importante do que o açúcar no Brasil. E Santos entra nesse cenário nacional como um dos principais núcleos urbanos do Brasil, então, tendo um adensamento populacional muito expressivo na região central, que é ali aquela região do Porto e do Centro Histórico, para quem é de Santos, vai ter um adensamento muito forte naquela área, por elites de exportadores, comerciantes, banqueiros, enfim, o mercado que estava interessado no café. Né? E aí, nesse período de grande expansão das plantações de café no interior de São Paulo, e em Santos, a comercialização e exportação das sacas, a gente vai ter esse decreto de proibição do tráfico internacional de escravos, que vai ser no mesmo ano da lei de terras, e as duas leis, elas estavam intrinsecamente ligadas, porque o regime escravocrata estava em decadência, e a Inglaterra estava pressionando o Brasil para o fim da escravidão, para que se estabelecesse o capitalismo e, com ele, o trabalho assalariado, né? Bom, a questão é que, ao proibir esse tráfico de escravos, os donos de terra e as oligarquias rurais, na época, né, elas se sentiam mais pressionadas para o fim da escravatura, e, sendo assim, regularizar a propriedade e o fornecimento de trabalho seria repensar quem iria ocupar os lugares civilizados que o capitalismo proporcionaria. O lugar civilizado de trabalho livre, do trabalho assalariado,
cujo negro era considerado incapaz de exercer, e quem iria obter terras quando a posse fosse ampliada e nas mãos de quem elas permaneceriam, né? Como formariam, como se formaria uma identidade brasileira moderna e civilizada. E aí esse moderna e civilizada são com os padrões eurocêntricos. O Brasil quer ter esses padrões, né? Como que eles iriam fazer com que se transformasse nesse país, num país dito civilizado, se inspirando nos países europeus, né? Então, a gente vai ter em Santos, para que se acelerasse mais o processo de abolição e para que também se desenvolvesse o mercado de café, a gente vai ter uma estrada de ferro, que é a primeira estrada de ferro construída em São Paulo, que ligava Santos a São Paulo e depois a Jundiaí. Tudo isso para dizer que as atividades de trabalho portuário, elas estão crescendo e se desenvolvendo, mas a política de Santos, como a política nacional, vai investir no trabalho do imigrante, com a desculpa de que o negro era incapaz de exercer o trabalho assalariado porque esse trabalho era civilizado. Santos está tão desesperada pelo embranquecimento e pelo fim da escravidão que 2 anos antes da Lei Áurea, Santos vai decretar uma lei simbólica, porque ela não foi legitimada pela Câmara, mas ela vai ser legitimada pela pressão popular. Então, em 1886, Santos vai, através da pressão popular, abolir a escravidão nas áreas sob a sua jurisdição. E aí a cidade ganha fama de abolicionista pioneira no estado de São Paulo e vai tomar isso como algo positivo, né? Bom, o fato é que pelo fato de que a cidade de Santos não tinha, né, não era uma economia baseada em atividades agrícolas, onde o trabalho braçal vai ser mais difícil de ser regulamentado, mas vai ter atividades mais portuárias e urbanas em Santos. O único engenho de açúcar da cidade já havia sido fechado, então a cidade era, de certa forma, propícia para o abolicionismo e propícia, de certa forma, para essa pressão, para combinar essa pressão pela abolição. Então, para vocês terem uma noção, o movimento abolicionista em Santos vai ser composto majoritariamente por senhores de escravos, que eram empresários, donos de armazéns, e que ocupavam cargos públicos e que logo tinham interesses em relação à mão de obra, né? E vão ser eles que vão compor o movimento abolicionista em Santos. Vão ser eles, inclusive, que vão financiar o Quilombo do Jabaquara, o Quilombo do Pai Felipe, o Quilombo Santos Quilombo do Jabaquara, por exemplo, Xavier Pinheiro, que leva um dos nomes, né, no nosso canal, um dos canais santistas, que era um dos maiores detentores de escravos da cidade, e que vai ser reconhecido e considerado como um dos maiores abolicionistas pelo poder público da região até hoje. Ele que vai, por exemplo, ser um dos maiores financiadores da compra das terras dos quilombos, né? Então, sobre a população negra, né? Depois, com as obras de saneamento básico pela cidade de Santos, essa população negra ela vai ser despejada desses quilombos, mas a gente não faz absolutamente ideia para onde essa população foi, né? Então, a gente tem indícios. Por quê? Porque a história dos bairros periféricos, da maioria deles, no caso, eles são contados a partir da política de migração nacional.
da população nordestina vindo para Santos e ocupando esses lugares, como se a população negra não estivesse antes. Então, a história desses lugares, ela começa a ser contada a partir desse fortalecimento dos migrantes nacionais vindo para os litorais. Mas, voltando um pouco, em algum aspecto, um outro aspecto que é importante, que pós-abolição na cidade de Santos, e nesse investimento pelo trabalhador imigrante, considerando que seriam eles que trariam a civilização para o Brasil, que seriam eles que trariam as concepções modernas do que era ser moderno para o Brasil, vai surtir os primeiros efeitos em Santos quando, logo ali em 1890, os portugueses e os espanhóis, eles predominavam nos serviços do porto. E vão ser eles que vão fundar as primeiras associações operárias em Santos, participando ativamente do movimento operário. Então, o Clóvis Moura vai dizer, por exemplo, que essa mão de obra imigrante, ela não é uma mão de obra que vai substituir, ela vai substituir o trabalho escravo, mas ela não vai substituir o escravo. Por quê? Porque a mão de obra escrava, ela já é descartada muito antes da abolição. E aí, se cria o mito com isso, da superioridade do trabalhador branco, que importaria consigo todos os elementos culturais capazes de civilizar o país. Bom, por que eu estou falando isso? Porque a população negra, por exemplo, dá um exemplo. O negro que não suportava mais o trabalho escravo e saísse andando da plantação. Como que esse negro era tratado, né? Ele ia ser capturado, ele ia ser penalizado, enfim. O trabalhador imigrante, ele, muitas vezes, não satisfeito com aquele trabalho, e aí a gente não pode desconsiderar que o capitalismo também está explorando essa mão de obra imigrante, mas esse trabalhador imigrante, se ele saísse da plantação, ele não seria capturado. Por quê? Porque não é uma substituição de imigrante ocupar a condição de escravo. Bom, e aí por que tudo isso? Né? Por que a gente está dizendo isso dentro das questões urbanas? Porque a gente ouve muitas vezes, de maneira muito clichê, que o Brasil não pensou em políticas habitacionais. Isso é um mito, porque, na verdade, o Brasil pensou em políticas habitacionais, por mais que estas não tenham dado certo. Só que ele pensou para essa população que ele queria preservar para civilizar o país. Então, por exemplo, a gente hoje tem a concepção de que os cortiços, eles são habitados majoritariamente pela população negra, certo? São. Mas a partir de qual momento eles começam a ser ocupados majoritariamente pela população negra? Não é pós a abolição. Logo de imediato. Os cortiços, a princípio, foram construídos às pressas para responder a essa demanda crescente de imigrante das camadas mais pobres. Uma outra questão que diferencia também muito dentro da política urbana e habitacional é que a maioria desses imigrantes vinham através de carta de chamadas de familiares, que iriam garantir tanto os seus primeiros subsídios para sobreviver aqui, como a instalagem, né, a habitação, enfim, onde eles estariam andando nesse momento de vinda para cá. O que faz toda a diferença. Por quê? Porque, em relação à população negra, você vai ter uma diáspora, um deslocamento forçado, em que nós não vamos saber as nossas origens, a nossa etnia, as nossas línguas, os nossos antepassados, os nossos ancestrais.
a população migrante, ela vai conseguir permanecer essa cultura. Então, por mais que no começo desse desenvolvimento capitalista tenha sido um trabalho árduo, no final das contas, vai vencer o desejo pelo embranquecimento e essa população imigrante vai montar beneficência portuguesa, vai montar centros culturais, centros históricos. Quando a população negra, a história da população negra na cidade, ela não vai ser contada a partir dos aspectos culturais e étnico-raciais. Ela vai ser contada a partir das senzalas. E a nossa história é como se tivesse terminado aqui. Então, conforme a cidade vai se urbanizando, ela vai dizendo que a história da população negra acaba quando acabou as senzalas. Não tem história da população negra a partir das senzalas. Então, por exemplo, a gente vai contar a história da cidade de Santos. A primeira coisa que as pessoas vão conhecer quando vão contar a cidade de Santos é o bondinho do centro histórico. E aí você tem de tudo. Você tem excursão, você tem pessoas turistas de vários países que vêm a Santos para visitar, você vai ter o trabalho da educação municipal e da educação também privada, colocando excursões de crianças nesses bondinhos para contar a história da cidade. E aí você vai ter a história da população negra sendo contada através dos chicotes, das imagens do outeiro de Santa Catarina, das imagens da Bolsa do Café, em que o negro está lá sendo desumanizado, violentado. Essa é a imagem que a gente tem. E você vai ter todos os aspectos culturais da política de imigração, as roupas, as origens, as línguas, as tradições, todos os elementos culturais da população imigrante branca para retratar a história da cidade. E você também vai ter nos autorrecenseamentos da cidade de Santos, que na época quem fazia era a Capitania dos Portos, você vai ter o número discriminado de quantos portugueses tinham na cidade, de quantos holandeses tinham na cidade, de quantos espanhóis tinham na cidade, turcos e assim por diante. Você vai ter a população negra, primeiro, sem recorte de gênero. Você vai ter população escrava ou ex-escrava. Obrigada, Leonardo. Meu Deus, vou correr aqui. Ou seja, vai ser a África considerada como um único país, né? Enquanto você vai ter os outros países discriminados. Certo? Então, a política habitacional de Santos, os cortiços, os canais santistas, todos eles vão ser pensados para salvar e para solucionar todos os problemas em que a política de imigração tem causado. Mais para frente, na virada do século, você vai ter, com o governo Getúlio Vargas, os primeiros IAPs. Aí não deu certo os IAPs, você vai ter os institutos de aposentadorias e pensões, aí não dá certo os institutos de aposentadorias e pensões, que são os IAPs. Aí você vai ter a casa da Fundação Popular, se eu não me engano. E, por fim, você vai ter o BNH. Bom, todas essas políticas vão ser ligadas ao trabalho assalariado. Todas elas. Assim como hoje. Quando você tem um processo de remoção, esse processo de remoção, para você ocupar um conjunto habitacional, ele está ligado ao trabalho a você tem para se manter nesse espaço. Para se manter nesse espaço que deveria ser um direito seu, mas que você tem que financiá-lo. Não foi incluída majoritariamente nesse trabalho assalariado.
Porque no Brasil, a gente vai ter uma concepção de que trabalho é emprego, de que trabalho é vínculo empregatício. Além disso, com a ameaça comunista do governo Vargas, o Vargas vai criar uma manobra de dizer, olha, o que o comunismo, que na época era anarquismo, né, as lutas anarquistas pregam, o fim da propriedade. Então, a gente tem que criar meios, primeiro, de fortalecer o trabalhador nacional, ou seja, parar de trazer esses imigrantes que estão trazendo essas concepções anarquistas, porque aí a população migrante já não estava muito bem sendo aceita no Brasil, que a primeiro momento foi super aceita, agora já não vai ser mais por conta dessas ideias anarquistas. E a gente precisa de um meio para dizer que eles estão equivocados, né? Então, se é o fim da propriedade privada, a gente vai fazer com que o trabalhador nacional extremamente positivo. Então, esses órgãos estatais, esses primeiros órgãos estatais a pensar a habitação no Brasil, e aí, repito, a gente precisa parar de achar que a política habitacional ela não foi pensada, ela foi pensada, mas ela foi pensada para a população branca. Porque também não é qualquer migrante nacional, qualquer trabalhador nacional que vai se fortalecer para que tenha acesso à casa. Vai se fortalecer um trabalhador nacional, migrante, que está extremamente embranquecido pelas invasões holandesas no Nordeste, e que é uma ilusão achar também que que majoritariamente os nordestinos vieram sem estrutura nenhuma, porque muitos vieram argimentados pelas empresas. E aí você vai ter um número muito grande de trabalhador migrante nordestino negro, que vai ter essa ilusão de que no litoral está tendo oportunidade de emprego, mas eles não vêm arregimentados por empresas. Então, a população nordestina tem uma questão específica da xenofobia, mas que também é preciso fazer um recorte de raça. Porque nesse processo de fortalecimento do trabalho migrante, o fortalecimento foi para um determinado trabalhador nordestino. Vou finalizando. Como que isso vai desdobrar nas periferias de Santos? Primeiro, a gente tem que desmistificar que nas periferias de Santos, a população negra é majoritária. Santos é uma cidade totalmente embranquecida. Temos 72% de população branca. E nas periferias a gente vai ter um número muito expressivo da população branca nordestina. O que acontece? Primeiro que a gente denomina periferia, favela, comunidade como se fosse tudo a mesma coisa, e não é. Então, a população negra, ela vai estar em Santos nos espaços mais espremidos, inclusive nos bairros em que ela é majoritária, em que a população negra majoritariamente habitado por população negra, mesmo assim não significa que essa população ela ocupe todo aquele espaço periférico. Porque, na realidade, a população negra ela vai estar espremida, ela vai estar nos bairros, nos morros mais difíceis, de difíceis acessos. Ela vai estar, por exemplo, no Sabuó, que é um bairro majoritariamente branco e periférico. Ela vai estar ali na Vila Pantanal, num pedacinho minúsculo de terra. O que eu quero dizer com isso? Não é que a população branca pobre não sofra. E a luta antirracista, ela é inclusive uma luta para que se extermine todas as formas de opressão e de que toda a população tenha acesso ao produto final do seu trabalho. A questão é que essa lógica de racializar o Brasil gerou também tanto uma branquitude que está na classe dominante, como uma branquitude que tem um privilégio simbólico por ser branca e que acaba, inclusive, fortificando a opressão nas favelas, no que se considera favela. Porque, lembrando, periferia não é considerado favela. Então, o que vai acontecer você vai ter uma valorização muito grande do trabalho, então as pessoas vão dizer, eu consegui minha casa, eu consegui o espaço urbano, eu consigo o acesso à cidade, acesso a direitos, porque eu trabalhei muito para conseguir, né? E aí você vai ter um pedido, um clamor dessa população, mesmo periférica, que vai querer proteger esses bens conquistados. E para proteger esses bens conquistados, ela vai pedir a exclusão da favela,
a opressão, a repressão das favelas. Então, o exemplo do DIC da Vila Gilden, que está numa zona periférica, que é a zona noroeste, que é muito grande, vai estar num bairro muito grande, que é o Rádio Clube, mas a população negra vai estar espremida lá na margem da maré. E não vai acessar o resto do bairro, não vai acessar o resto da zona periférica, muito menos o resto das outras zonas da cidade, né? Bom, acho que eu vou parar por aqui, porque eu acho que meu tempo já acabou, né? Né, Leonardo? Bom, Leonardo não respondeu, então eu vou falar a última coisa. Acho que a questão ambiental, ela entra no quê? Ela entra quando os morros... Ah, tá. Deu tempo. A questão ambiental, ela vai entrar de diversas formas, evidente, né? Os despejos dos dejetos, né? A não coleta de lixo, enfim, uma série de questões. Mas tem uma em específica que eu queria falar para vocês. O exemplo do Morro da Nova Sintra. O exemplo do Morro da Nova Sintra é um exemplo clássico, assim, para mim, né? Tiveram uma série de desmoronamentos quando esse morro começou a ser ocupado pela população imigrante. Quando se teve o engenho dos Erasmus, porque era nesse morro, embora a população negra não seja contabilizada no Morro da Nova Sintra até esse período, dentro do engenho, e a gente não sabe para onde eles foram depois que esse engenho acabou. Mas a gente vai ter muitos portugueses que controlavam esse engenho, e depois a gente vai ter também muitos migrantes nacionais, com a Era Vargas fortalecendo o trabalhador nacional. E aí tivemos uma série de desmoronamentos. Mas a especulação imobiliária investiu, pressionou, e hoje você tem, além da pressão imobiliária, da especulação imobiliária no morro, você tem um dos melhores bairros para se habitar na cidade de Santos, o Morro da Nova Sintra. Você vai ter casas de veraneio, você vai ter grandes empreendimentos, prédios assim com pregal de piscina, área de lazer, tudo e mais um pouco. Você vai ter também conjuntos populares e você vai ter uma área de preservação ambiental que a gente pode discutir até que ponto é preservada, até que ponto não. Mas tem uma área pelo poder público que está preservada. E aí, a desculpa que se vai dar para as favelas majoritariamente ocupadas pela população negra é que estas não podem ser passíveis de regularização porque a especulação imobiliária não tem interesse nessas áreas. Porque essas áreas são ambientalmente, e a especulação imobiliária vai dizer, essas áreas e o poder público, essas áreas são ambientalmente frágeis. E aí você olha Santos, você olha o Morro da Nova Sintra, você olha o Morro do Monte Serrate, você olha os morros que tem, que são periféricos, que têm seus problemas, mas que tem água, tem saneamento básico, tem luz, tem rede de esgoto, e que tem moradia digna. É isso, no limite tem moradia digna. E a especulação imobiliária está lá presente, o poder público está lá presente. Então, a questão não é áreas ambientalmente frágeis. Talvez não seja o problema central, as áreas ambientalmente frágeis. Bom, eu finalizo. Depois o resto fica para as perguntas. Muito obrigada, Thaís. Foi um prazer te escutar, né? É muito importante a gente saber o que já aconteceu tão próximo da gente, né? E reflete nos dias de hoje, ainda mais com esse recorte racial. Como você falou, caso tenha ficado alguma questão, depois da fala do Ciro, a gente vai abrir as perguntas. E para quem perdeu o início do encontro, amanhã a gente já posta no YouTube, caso alguém queira ver. E agora eu passo a palavra para o Ciro, que, como eu falei, é um agricultor que luta pela conexão entre o excluído do campo e o excluído da cidade. Fica à vontade, Ciro. Boa noite. Vocês estão me vendo bem aí? Sim, dá para escutar também. Tá. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite da Júlia, do Fórum Popular da Natureza. Eu não tenho o costume muito de ficar aparecendo em vídeos, mas vamos lá. Parabenizar a Thaís
pela apresentação. Foi uma aula muito bacana, aprendi bastante já, comecei aprendendo. Ontem também, ontem não, anteontem, teve uma aula muito bacana da Gabi e da Pamela. Foi muito bacana, acrescentou bastante. E eu venho aqui não como um acadêmico, mas sim como um entusiasta, um sonhador, sei lá o que a gente pode se definir, para falar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer para conectar na prática os excluídos do campo e os excluídos da cidade, né? Primeiro, uma apresentação breve minha. Eu sou um trabalhador também, fui estudante de biologia, estudante de farmácia bioquímica, trabalhei por 20 anos na indústria farmacêutica e em um determinado momento aquilo foi se acumulando e gerou um estalo que falou, pô, chega de ser explorado, submetido à mais-valia e tal. E na nossa visão era o momento de voltar para a nossa origem, porque eu fiquei muito tempo longe de Santos, eu sou santista de nascimento e de coração, mas fiquei viajando o país, né? Trabalhando na indústria. Chegou uma hora que fala, pô, de que vale isso, né? Minha família lá em Santos, meus amigos lá em Santos, e a vida se passando, sendo explorado, a gente melhorando processos industriais, e no final das contas o resultado era demissões e mais demissões, buscando o melhor custo produtivo, né, gerando cada vez mais desigualdade social. Eu falei, pô, isso aqui não serve para mim, né? Isso não serve para mim, não quero deixar mais um cara milionário, eu quero fazer a minha parte e ocupar, de forma bem humilde, um sistema de produção, né? E aí, como eu tenho essa paixão aí pela biologia, pelo meio ambiente, pela área rural, apesar de ser caiçara, também adoro a cultura caiçara, falei, pô, vou lá para o mato. E é esse momento que a gente está vivendo, né, de transição, depois de 20 anos na indústria, a gente está aqui há um ano mais ou menos, a gente já tinha o sítio há uns 10 anos, a gente está aqui há um ano trabalhando e buscando a nossa sobrevivência. E eu queria falar um pouquinho do nome do nosso pequeno espaço aqui, chamado Serra Maestra, que acho que todo mundo sabe, que é um exemplo de resistência, né? Tanto nas guerras de libertação de Cuba em relação à Espanha, tanto também quanto a Revolução Cubana, né? De Fidel, Cienfuegos, Ernesto e Companhia Limitada. Só que a gente acha assim também que resistir, claro, é preciso, Serra Maestra é um símbolo de resistência, mas avançar na luta, principalmente na luta prática, é fundamental, né? E a gente busca não perder isso de... A gente busca não perder esse foco, tá? Então tá bom. Estamos aqui produzindo a nossa pequena quantidade de cogumelos, criando nossos bichinhos e tal. E aí, de que vale isso, né? Se não for para gerar qualidade de vida tanto para nós quanto para quem está perto da gente, né? Minha família toda aí de Santos, né? A Baixada Santista, e a gente estabeleceu qualidade de vida é trabalhar de forma digna, com respeito ao meio ambiente, recebendo um valor justo, próximo
aos nossos amigos, aos nossos familiares, e compartilhando isso, né? Então, a gente se baseia muito nos princípios éticos da permacultura, que são cuidar das pessoas, cuidar da terra e partilha justa do excedente, né? Os nossos propósitos aqui, como eu já estava falando um pouco, é buscar uma vida autônoma, né? Conectando os trabalhadores do campo e da cidade, com atribuições, obviamente, diferentes, são habilidades diferentes, recursos diferentes, né? E disponibilizar esse espaço aqui também para a luta, para a formação, para aprender, seja as técnicas agroecológicas, permaculturais, que a gente pode replicar na cidade, nas periferias, né? Obviamente, que é o nosso objetivo. E também com foco em não gourmetizar isso, tá? Porque não basta a gente simplesmente falar, pô, vou produzir orgânicos, vou produzir sem veneno, aí bota uma embalagem maravilhosa e vende a preços altíssimos. E aí eu não estou conectando o excluído do campo com o excluído da cidade. Não adianta eu comprar, eu vender minha produção a preço de nada para um cara que vai atravessar e vai levar esse alimento, que a gente busca não chamar de mercadoria ou de produto, às vezes escapa, né? Mas esse alimento apenas para uma galera privilegiada. E a galera que precisa não tem acesso, né? Então, existem movimentos vários acontecendo de conexão entre o campo e a cidade, mas eu acho que a gente precisa praticar mais a solidariedade junto aos, entre aspas, invisíveis. Eu tenho colegas aqui, amigos, que produzem há mais de 30 anos, 40 anos, moram numa casinha singela, de favor, usando aquele agrotóxico chamado Roundup, o famoso mata-mato, que mata o mato, mas mata as pessoas também. É o glifosato, né? E não tem acesso a nada. Aí vem um atravessador que tem o veículo próprio dele, que tem toda a estrutura já de anos acumulando, gerando mais-valia, pega aquela mercadoria, né, e leva aí para a galera de Santos, leva para a capital, leva para o interior, leva para outros estados a preços altíssimos, né? Então, esse meu papo vai ser bem rápido, mas porque eu queria abrir para depois a gente discutir alguma estratégia prática, desde que seja factível e vamos dizer, que faça sentido para as pessoas daí. Eu gostaria de sugerir uma discussão para a gente exercitar exatamente essa atividade. Antes disso, eu queria que a gente passasse um vídeo que eu sugeri, que a gente não tem soluções milagrosas, gigantescas. A gente não precisa esperar tudo isso, a gente pode fazer o que é possível hoje, levando em consideração tempo, local, circunstâncias, recursos disponíveis. Então, eu não sei quem está liberando o vídeo aí, eu gostaria que passasse esse vídeo para a gente, na seguida, continuar a discussão. A sustainable system is any system that in its lifetime can produce more energy than it takes to establish and maintain it.
Permaculture design is the first system of conscious functional design in the world. That's its unique aspect. And functional design is sustainable. Permaculture was a concept that Bill Mollison and I worked on in the 70s. Today we call sustainability. It was based on a simple question related to the design of agriculture. If most of nature is dominated by perennial plants, trees and other long-lived plants, why is our agriculture dominated by annual crops? Why doesn't it follow the design rules of nature? We've got used to the idea that for any sort of key problem or important activity, there's one big solution that trumps all others and some version of it ends up everywhere. Once you start dealing with nature and local resources, local situation, then the design solutions are all different. When you look at a whole system, there are two things very undesirable. One is work and the other one is pollution. Pollution is a product of work. Work is a result of not supplying every component of your system with its needs. Now, let's put that in way. If you didn't put a tank on your chicken house, you've got to carry water to the chickens. So you incur work. Now, if you don't collect the eggs from the chicken house, that's pollution. So pollution is an unused resource. It didn't go somewhere where it would be used. It was actually the whole way we related to nature. And so human settlement, the design of houses, the way we organise everything in society was a part of that. It comes from two Latin words, permanence, to persist indefinitely, and culture, the practices that support human occupation. Put those together, it's a persistent system that supports human existence. We eat food, we grow a garden, and we grow the food in the garden and bring those things back together, rather than the industrial system which stretches everything out in these long supply chains. Another thing which is also extraordinarily intriguing, when you design well, nature takes hold of what you've done and does it better. What you've got to do is watch the system and guide it slightly. So permaculture is really a design system for both sustainable land use and sustainable living. I suppose the simplest thing to say is an attempt to build a good place to live. Deu para entender aí, né, pessoal? O que eu queria refletir e provocar vocês é que por que a gente tem que sempre seguir os padrões estabelecidos há anos e anos e anos e anos? A permacultura é quebra de paradigma o tempo todo, né? E não é invenção da roda, são junções de conhecimentos ancestrais, povos tradicionais de vários lugares do mundo, né? Não é a única solução para o mundo, não é a única luta, mas é também uma luta. É mais uma ferramenta que pode influenciar positivamente no cotidiano das pessoas, né? De forma simples, né? E aí me surgiu essa ideia de
aprendendo, estudando permacultura, eu não posso guardar isso para mim. Assim como alguém não guardou e compartilhou isso comigo, eu falei, eu preciso compartilhar isso. Então, eu quero aprender, aprender, aprender horizontalmente, porque se tem um negócio legal na permacultura não existe a fórmula pronta, todo mundo aprende e existe a liberdade de criatividade. E aí você está ligado diretamente com a sua liberdade, né? E eu imagino, é legal morar numa situação no qual você está num ambiente inóspito, insalubre, quente. Eu sei como que é Santos, eu sou daí, né? Eu sei o calor que tem aí. E ter que ficar esperando uma ajuda dos poderes que não virá. Então, se a gente consegue incorporar esses conhecimentos diversos e aplicar, a gente pode fazer a diferença no cotidiano das pessoas, né? Por exemplo, a pessoa mora num lugar com a telha, aquela telha de amianto próximo àquele calor infernal de 40 graus. Por que não fazer um telhado verde? Né? E aí, sem gastar isso. A pessoa, às vezes, está com a dificuldade de consumir um produto alimentar e não consegue acesso, está sempre excluída. Por que não plantar dentro de um caixote de feira? Pô, Ciro, mas como que você vai fazer a terra numa cidade, numa área urbana? Ué, quantos resíduos são jogados fora, por exemplo, numa feira, que não dá para se alimentar, mas dá para fazer compostagem? Então, assim, é quebra de paradigma o tempo todo, né? E eu tenho uma proposta aqui, se for da vontade de vocês, desse coletivo, que é quebrar paradigma. Eu já vinha discutindo isso há algum tempo com algumas pessoas, uma delas é a Gabi, de começar a produzir alimento dentro da cidade. E uma técnica na qual eu posso contribuir, não é a única, nem a salvação do mundo, é a fungicultura, né? A gente consegue produzir cogumelos em Santos que tem uma temperatura ideal, por exemplo, para um tipo de cogumelo. Shimeji, 27 graus, 90% de umidade aproximadamente. Isso pode gerar renda, né? Isso pode gerar a conexão de conhecimento entre o campesino e o trabalhador da cidade. Enfim, eu estou jogando isso de forma horizontal para a gente abrir uma discussão. Não sei se nesse fórum, mas estou me disponibilizando a transferir esse conhecimento que eu absorvi. E não foi fácil de absorver, porque existe também um segmento fechado que guarda isso para si e não transfere esse conhecimento. Poxa, Ciro, mas Santos não é uma cidade produtora, a Baixada Santista é consumidora. E aí? E plano diretor? O que a gente pode fazer? Independente das instituições formais. É arregaçar a manga e começar a fazer. Como? Eu acho que eu posso ajudar. Se houver vontade, a gente pode conectar isso aí. Eu queria falar uma coisa aqui que eu costumo dizer, que é uma frase simples, mas assim, de nada vale um quinhão de terra se não for para socializar com os camaradas, né? Não tem porquê. É um pequeno espaço, mas se eu não usar isso aqui para buscar um mundo mais justo, mais igualitário, não tem o porquê.
Então é isso, pessoal. Eu fico à disposição. Não sou o cara do marketing, do vídeo, da comunicação, mas é uma vontade sincera de poder contribuir e mudar o que está ao nosso alcance. Fico à disposição aí se vocês tiverem alguma dúvida, enfim. Muito obrigada, Ciro, ainda mais pela proposta, né? Acho que é muito importante você trazer isso aqui para a gente, essa opção. E tenho certeza que a galera aqui do fórum vai querer estar junto com você nessa, fazer uma parceria assim. Agora a gente abre para perguntas, enquanto vocês se inscrevem ou mandam pergunta no chat. Vale lembrar que para quem perdeu o começo do encontro já vai estar no YouTube amanhã. E quem perdeu também o de quinta-feira e tem interesse de assistir já está lá. Eu vou deixar o link do canal aqui no chat. E pelo que eu vi, já tem uma pergunta para o Ciro. Vou ler aqui. Fico aqui pensando se seria interessante pensar grupos de consumo responsável para além da questão dos orgânicos, mas pensando mesmo na vinculação com um pequeno produtor empobrecido que não teve acesso ainda a uma transição agroecológica, você pensa que isso poderia ser positivo, Ciro? Com certeza absoluta. Existem serviços, é que isso não chega eu estou com um cachorrinho aqui do lado que está me perturbando. Existem serviços, por exemplo, da Casa da Agricultura do Estado, independente desse serviço, que são gratuitos. E a gente pode acessar esses serviços, porque são nossos, e ter toda a orientação para uma transição agroecológica. Por quê? Não sou contra orgânicos, mas sou a favor dos alimentos sem veneno, né? E, como eu disse lá atrás, a intenção não é gourmetizar. E esse consumo consciente, sim, tem que ser feito, tem que ser divulgado e praticado por pessoas que realmente queiram fazer a diferença. Cuba passou por um processo, em algum momento, de extrema dificuldade, foi quando houve o colapso do ciclo do petróleo. E o que eles utilizaram? A permacultura. Eles utilizaram a permacultura urbana. Foram buscar na Austrália. Eles perceberam que eles não tinham conhecimento para plantar a sua comida e se desenvolveram e viraram autossuficientes. Então, é possível, mas tem que ter interesse, tanto de quem quer receber esse alimento, quem quer plantar. Existirão barreiras, né? A permacultura não será divulgada na Globo, por exemplo, porque não interessa, né, ao agro. A permacultura está ligada diretamente à agroecologia, a práticas de bioconstrução, mas ela não é pop. A verdade é essa. Com certeza, esses grupos de consumo podem ser feitos, sim. Já existem iniciativas legais aí na Baixada, em Santos. O Livres é uma iniciativa bacana. Acho que o Ciro travou aqui, não sei se foi só para mim. Tá aí. Também travou. Enquanto ele não volta, eu vi que o Rodrigo ligou o microfone, eu não sei se ele queria fazer algum comentário, alguma pergunta. Não. Eu queria saber um pouco do pensamento da Thaís quanto a isso, né? Quanto a essas propostas, essas
essas ideias que o Ciro trouxe, como que você acredita que isso impactaria nessas regiões que você comentou sobre hoje, no lugar onde você vive também? O que você pensa sobre? Se você quiser, eu posso ler a pergunta da Júlia primeiro e você responde as duas ao mesmo tempo. A Júlia falou: Thaís, eu sinto que ainda há nos movimentos ambientalistas uma dificuldade muito grande em se perceber a questão ambiental e a questão racial como coisas que são ligadas uma à outra de forma muito profunda. Sei que você milita no movimento negro também, então gostaria de saber se, na sua visão, essa dificuldade está presente no movimento negro também, de não ver a questão ambiental como uma questão racial, ou se você sente que nesses movimentos o debate está mais avançado. Olha, vou responder as duas. Eu acho que todas as propostas do Ciro foram incríveis. E acho que sim, que solucionaria, talvez, grande parte do problema. Mas aí entram duas questões, né? Assim, aí eu vou falar, agora vou me retirar um pouco do papel de estudante e vou falar só enquanto moradora. Acho que tem uma visão, e já vou entrar na pergunta da Júlia também. Acho que tem uma concepção de que a gente não fez a lição de casa. E para uma determinada população, a luta de classes não chegou. Então, muitas vezes a gente está ali almejando o capitalismo, as coisas que o capitalismo proporciona e que a gente não tem acesso. Então, muitas vezes, quando você vai falar sobre agronegócio de uma forma popular, ou quando você vai dizer sobre plantio, sobre horta, muitas vezes você vai ver a população periférica, pelo menos na minha comunidade, dizendo: não, mas eu quero ter o direito de comer arroz e feijão. Né? O direito de comer aquilo que é ruim, mas que mesmo assim no capitalismo você não tem, né? E aí eu acho que a proposta do Ciro, ela é muito boa, porque ela ela pode proporcionar debates nas comunidades de falar sobre essa questão de que não é porque a gente não tem acesso. Mas tem que comer mesmo, né? Bom, tem que comer mesmo. Mas é isso que as pessoas vão responder, porque elas acham que o fato delas não terem que o fato de falar sobre alimentação saudável, e não só sobre alimentação, mas sobre outras formas ambientais de se viver melhor, é muito distante, muito incompatível, muito descolado da realidade, quando na verdade não é. É por isso que ela vai me dizer: é o arroz e feijão, mas é o meu arroz e o meu feijão, né? Porque ela acha que isso, que mudando a forma, o se alimentar melhor vai tirar aquilo que ela nem tem acesso muitas vezes, né? Então, eu acho que é importante, respondendo a pergunta da Agatha, não sei se está respondida, eu acho que é importante porque, além de resolver problemas muito concretos do cotidiano, além disso, abre essa discussão, né, de classe. Sobre a pergunta da Agatha e os movimentos negros, eu acho que sim, eu acho que a gente discute de maneira errada essa questão ambiental. Eu acho que é ambíguo, assim, eu acho tanto que o movimento ambiental discute errado a questão racial, eu acho que o movimento negro discute errado a questão ambiental dentro da questão racial. Eu não acho que o debate esteja mais ou menos avançado, eu acho que há uma dificuldade porque o nosso saber ancestral, ele também era muito ligado às questões da natureza, né? Vou dar um exemplo, então, de uma das crenças de matriz africana, né? Cada orixá tem uma relação com um tipo de lugar na natureza, né? Oxum seria a mãe dos rios, Iemanjá, a rainha do mar,
Oxóssi é o caçador, aquele que vai plantar. A gente tinha uma ligação, um saber ancestral com essa natureza. A partir do momento que tanto essa nossa relação com a natureza ela é destruída, e aí essa destruição ela é proposital, né? Porque a gente não consegue, para sobreviver dentro de uma palafita, dentro das condições que é oferecida para a gente, manter o mangue e ainda sobreviver dentro dessa palafita. E além disso, você vai ter com o mito da democracia racial, que vai dizer que você pode ter mobilidade social se você, conforme você for clareando ao longo do tempo, esse clareamento quer dizer tanto as feições, os fenótipos, mas também um clareamento da cultura. O que você vai ter sobre Exu? O que as pessoas acreditam sobre as religiões de matriz africana? Que elas são demoníacas, que elas levam ao atraso. E essas religiões de matriz africana eram os nossos saberes ancestrais que nos mantinham ligados a as questões ambientais. Então, acho que a gente tem que voltar nessa questão do qual era a ligação dos quilombos, da população negra, que não é majoritariamente aquilombada, qual era a relação do nosso saber ancestral com essa natureza, e por que a gente está em conflito com ela, não só pelo capitalismo, mas também por essas questões étnico-culturais. E aí, por isso que eu acho que o debate, tanto dentro do movimento ambientalista como dentro do movimento negro, em relação à questão racial, está equivocado. Obrigada, Thaís. Acho que você respondeu perfeitamente a minha pergunta e a da Júlia. Ciro, caso você queira finalizar a sua fala, que você estava fazendo naquele momento em que você caiu. Eu nem lembro que horas que eu caí. Vocês podem me dizer que momento que eu estava falando? Porque eu não sei, né? Eu vi depois que tinha caído. Mas, enfim, a proposta está feita. Você estava falando, Ciro? Pode falar. Estava respondendo a pergunta das meninas e dos meninos sobre horta comunitária, se dava para fazer isso nessas áreas, né, periféricas e tal. Aí estava respondendo isso. Sim, é uma coisa para a gente pensar. Tanto terreno baldio em Santos, né, valorizando, especulando, tanta área dita de preservação ambiental sem uma fiscalização. Tem uma pessoa um teórico e prático da agricultura sintrópica, Ernest Gust, que fala que ele quer formar áreas de inclusão permanente, não de proteção permanente. Existem técnicas de manejo da floresta, gerando, que é possível também gerar comida, alimento, sem impacto ambiental. Então, tanto a agricultura sintrópica, que vai do simples para o complexo, respeitando, seguindo e imitando, vamos dizer, os padrões da natureza, quanto a permacultura, eles têm todo esse foco de gerar alimento, preservar o solo, incluir as pessoas, gerar comida, gerar renda. E acho que a gente precisa um pouco, o movimento de esquerda, principalmente, precisa pensar um pouco fora da caixa. Porque a permacultura também está sendo cooptada pela burguesia. Tem a galerinha aí que cobra um curso para fazer um PDC R$3.000. R$3.000. Quando você pode absorver esses conhecimentos gratuitamente, de forma horizontal. Entendeu? Então, eu acho que não é o certificado que vai resolver, mas é a atitude, é o compartilhamento de conhecimento, de
vivências diferentes, saberes diferentes que vai fazer a diferença. Em pequenas atitudes coletivas, formando essa rede, com certeza vai nos fortalecer. Mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Desculpa a falta de habilidade aí para falar em vídeo e tal. Não tenho tanta habilidade quanto a Thaís aí, mas a Júlia, a Ágata, mas vamos que vamos. Que isso, foi ótimo. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat. Não sei se o pessoal vai querer mandar mais alguma. A gente pode esperar um pouquinho. Mas caso não tenha, a gente pode encerrar por aqui também. Já agradeço a presença de vocês. Ouvir falas como essa é importante para a gente perceber que não são só problemas, né? Tem muito para onde correr, tem muito o que fazer ainda. A gente tem opções. A Júlia deixou um link aqui de um texto do mestre Joelson, que ela encontrou muita semelhança com a fala da Thaís. Mas é isso, gente. Boa noite. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui hoje, na quinta-feira também. Muito obrigada aos palestrantes. Como eu disse, tiveram falas essenciais e muito importantes no dia de hoje. A gente fica muito feliz com a presença de pessoas com trabalhos tão incríveis aqui com a gente. E é isso. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada a galera que esteve aqui. Eu vi muita gente entrando com o link da Unifesp, mas uma galera que eu nunca vi. Será que é porque a gente está muito tempo em pandemia? Mas eu espero que essa pandemia acabe logo para que a gente tenha encontros presenciais, né, Agatha e Júlia? E todo mundo. E Ciro também. Prazer conhecer. Prazer foi meu. Tamo junto aí. Precisar da gente. A Giovana é da minha sala, inclusive. Até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigada pela presença. Valeu. Tchau. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Julinha e Agatha, eu posso ter acesso ao certificado também?